Parque Roberto Buller Marx é a maior área de lazer localizada dentro do nosso município. Mais conhecido como Parque da Cidade, o espaço é uma boa opção de lazer quando o assunto é aquela interação com a natureza. O São José e seus lugares de hoje te convida para explorar esse espaço. Vamos lá? Mais conhecido como Parque da Cidade, o complexo é parte da antiga fazenda que abrigou a famosa Tecelagem Paraíba. Aberto ao público desde 1996, além da imensa área verde, o parque abriga alguns patrimônios culturais, como o Museu do Folclore e, claro, a Residência Olivo Gomes. Os jardins, de autoria de Roberto Buller Marx, aliados às obras arquitetônicas projetadas por Rino Leve, constituem um importante trabalho da arquitetura moderna brasileira. Alberto Queiroz, que trabalha na administração do parque, contou pra gente como a antiga fazenda foi transformada em um parque. Tinha a Tecelagem Paraíba e a Fazenda Santana do Rio Abaixo. Essas empresas entraram em bancarrota e essa propriedade acabou passando para o poder público e terminou com a Prefeitura de São José dos Campos. Inicialmente era uma determinada área que depois foi bem ampliada, quase em 50%. Ah, tá certo. E aí essa parte dos caminhos, que as pessoas, as trilhas, elas foram, já era assim na época da fazenda ou o pessoal teve um projeto aqui de paisagismo? Praticamente não. Manteve do sim, jeito, exatamente do jeito que era na época da fazenda. Do jeito como era antes, mesmo porque é preservado pelo patrimônio histórico. Durante nossa conversa descobrimos também o que os visitantes podem esperar de um passeio por aqui. Primeiro, natureza, né? Toda essa vegetação, os lagos. Muitas aves, mais de 100 tipos de aves, ou vivem ou transitam aqui, as capivaras, os esquilos, é isso principalmente que se encontra. Além disso, a Residência Olivo Gomes, que é patrimônio histórico, a parte da Tecelagem Paraíba também, Museu do Folclore, Borboletário, os jardins. E por falar em jardim, quem visita o Parque da Cidade se depara com uma ampla área verde com espécies arbóreas declaradas imunes de corte. As árvores são um espetáculo à parte. O parque conta com 212 palmeiras imperiais trazidas diretamente da Europa. E até hoje, as palmeiras imperiais deslumbram os visitantes pela sua imponente beleza. Localizado na Zona Norte, o Parque da Cidade recebe moradores de todas as regiões de São José e até mesmo de outras cidades. O espaço oferece inúmeras opções de lazer. O pessoal vem muito para fazer piquenique, né? Alguns vêm para jogar bola, brincar com os filhos. Muita gente vem fazer ensaios fotográficos, né? Ensaios de criança, ensaios de grávida, muita gente vem fazer, né? Noivado. O parque acaba se misturando com a história de vida das pessoas, né, dos joseenses. Sim, para muita gente sim. Além disso, há atividades pontuais, as corridas, como a Bravos, que é a maior corrida de obstáculos do Brasil, Corrida Bradesco, várias outras acontecem ao longo do ano. E as grandes festas, como Revelando São Paulo, a Festa do Mineiro, Festa de Natal, Dia das Crianças, atraem muita gente. Além de todas essas atrações, o Parque da Cidade tem se tornado uma opção para quem pretende comemorar um aniversário ao ar livre. Para realizar eventos desse tipo, algumas observações devem ser levadas em consideração. É preciso fazer um contato com a administração do parque, solicitar uma autorização. E nesse processo nós damos orientações quanto ao que deve ser feito, o que não deve ser feito. Existem aí algumas restrições, né? Carros não podem andar aqui dentro. Quais são essas restrições? Trânsito de veículos é uma delas, outro é jogar futebol, outros esportes de bola nos jardins do Buller Marx, alimentar animais. Nós pedimos para não estourar fogos, é proibido, para não pôr corda em volta de árvores, para slackline, há uma área especial para isso, né? Então, orientações desse tipo. Impossível falar do parque sem citar alguns detalhes da Residência Olivo Gomes. Construída em 1951, com projeto do arquiteto Rino Leve, a casa possui grandes vãos para circulação. O mobiliário foi projetado exclusivamente pelo arquiteto e moveleiro Zanini Caldas. E quando o assunto é a casa principal, não podemos deixar de lado a escada em caracol e painéis de azulejos de Roberto Buller Marx. Os detalhes da casa você confere na volta do intervalo. O São José e seus lugares volta já.
Inaugurado em 27 de julho de 1996, o Parque da Cidade é a maior área verde localizada na região urbana de São José. Bosques, lagos, ilhas artificiais e diversos animais silvestres integram seu amplo patrimônio ambiental. O espaço recebe ainda inúmeros eventos culturais e atividades esportivas. No primeiro bloco, você conheceu um pouco sobre a fundação do parque e algumas regras que precisam ser levadas em consideração quando o munícipe decide, por exemplo, comemorar uma festa de aniversário aqui. É preciso fazer um contato com a administração do parque, solicitar uma autorização. E nesse processo nós damos orientações quanto ao que deve ser feito, o que não deve ser feito. Nós pedimos para não estourar fogos, é proibido, para não pôr corda em volta de árvores, para slackline, há uma área especial para isso, né? Então, orientações desse tipo. E quando o assunto é Parque da Cidade, todo mundo lembra logo da residência Olivo Gomes. Considerado um dos grandes exemplos da arquitetura moderna brasileira, a casa foi projetada por Rino Leve, com paisagismo de Buller Marx. E quem conta alguns detalhes do interior da residência é a arquiteta Sônia de Maio. Zélia, eu não posso pensar na história da casa sem falar da tecelagem Paraíba. Os dois estão completamente alinhados. A indústria de tecelagem fez com que nascesse essa casa, né? A história da tecelagem, porque foram investidores que vieram para o município e criaram a fábrica em 1925. 1925. Lá atrás. A fábrica inaugurou em 27. Só que nós tivemos um problema de bolsa de valores em Nova York que afetou o mundo todo e chegou aqui. E aí surge na história dessa fábrica o Olivo Gomes. Esse senhor, ele ia atrás dos produtores de algodão e vendia para quem produzia. Muito visionário também na época. Ele escolhia o melhor algodão. Então, e viram que ele trabalhava muito bem, ele quitava as suas dívidas e acharam que naquele momento ele seria a pessoa então para assumir a fábrica. Bacana. Nesse momento de quebra, né, financeira. Aí ele veio e com essa posição dele visionária, sim, ele foi incrementando e saiu, ele entrou em 30, em 33 ele já era o majoritário. Bacana. Aí ele começou a comprar. Aí ele partiu a indústria para a parte agroindustrial, ela deixou de ser só tecelagem e passou para a agricultura. E foi comprando terras contíguas à tecelagem. Bacana, então além da tecelagem ele foi agregando ali algumas outras propriedades, algumas outras formas de renda, vai. Exato. E aí, ao abrir esse campo, eles iniciaram o que a gente chama o complexo da tecelagem Paraíba, né? Nós temos aqui a indústria, a residência, a área de leite, galpão, né, de produtos, de artefatos, até um aeroporto da família. Tudo em uma única área. Tudo em uma única propriedade. E a história da casa surge aí em 49, num momento de pensamento da arquitetura modernista. Já os filhos dele já eram adultos, tinham contato com os jovens de São Paulo que pensavam o modernismo. Nós tivemos a Semana da Arquitetura Moderna em 1922. Então, esse era o contexto histórico na época, né? Então, os filhos dele também, com esse pensamento à frente, propuseram para o pai trazer um arquiteto de São Paulo para fazer o projeto. Foi o Carlos Milan. Ele fez a escola, a primeira escola que teve para os funcionários. E nisso eles falaram, não, vou fazer um programa para residência. O Milan achou muita coisa para ele, o programa de necessidades dessa casa. Desafiador. Sim. Ele falou, não, para isso eu indico o arquiteto Rino Leve, e ele já era um fã desse arquiteto, ele trabalhava com ele, e trouxe. Durante nossa conversa, Sônia explicou ainda a importância da parceria entre o arquiteto e o paisagista. O Buller Marx, o paisagista, já trabalhava com o Rino Leve, eles faziam trabalhos conjuntos, e aí o Rino convidou para fazer esse trabalho. Então, também pensar essa casa sem o paisagismo não tem como, está totalmente entrosado, né? Você tem os jardins entrando realmente, além do visual, em pequenos canteiros na residência, né? Eles começaram a desenvolver, nós temos formas geométricas no espelho d'água, que no princípio era um lago, parecia um lago artificial. Então, toda essa construção iniciou em 49, a casa começou em 50 e ficou pronta em 51. E aí a família veio morar aqui. Apesar de ser uma construção da década de 50, os elementos utilizados aqui servem de referência para as construções até hoje.
A arquitetura moderna, ela é um marco porque ela traz uma diferença no habitar o imóvel, o pensamento. A casa como nós conhecemos hoje, com a linguagem, os quartos, a área social, separada desse área íntima e da área de serviço, foi o modernismo que trouxe. E isso é muito marcante aqui nessa casa. Então você tem esse eixo como a área social, para a direita a área de serviço e para a esquerda a área íntima, onde são os quartos. É que, na verdade, o que usa até hoje, né? Ele isola os quartos, por exemplo, a visita vem, ela fica só aqui na sala, o que a gente gosta muito nos dias atuais, né? Sim. O bate-papo com a Sônia segue e assim vamos descobrindo que cada detalhe aqui foi muito bem planejado. A arquiteta faz questão de frisar a elaboração das esquadrias. Elas foram produzidas na Escola de Arte e Ofício de São Paulo e isso também vem da linguagem modernista. Você tem muito pano de vidro, a esquadria, você solta a construção da estrutura, então você tem os pilares, as colunas estão para dentro e aí você entra com vidro fechando. E esse destaque que da alvenaria ao lado em cor preta, ela está dando destaque para a vegetação, que faz como se ela estivesse aqui dentro, é como se eu estivesse no jardim. Você não tem uma sensação que você está fora, a impressão que dá é que está o tempo todo. Você está num jardim, é um misto. A ventilação cruzada, você está num bem-estar no ambiente, isso foi da linguagem modernista. O concreto vem da arquitetura modernista. O uso da telha, que nós temos aqui, que é o diferencial. Por que não tem telha de barro? Eu não vejo. Muitas pessoas falam, é uma linguagem diferente. A calha única, que se fala que é uma calha no eixo, você não vê a água caindo para frente. Foi a arquitetura modernista. Então, é um marco e uma fazenda, né? É uma área rural. Eu imagino que é uma casa muito moderna, né? E lá, imagina, se hoje a gente já consegue encontrar modernidade em tudo que a gente olha aqui, imagina em 1950, 1951, sim, quando eles mudaram para cá. Eu acho que o pessoal chegava, que provavelmente vinham pessoas do mundo inteiro para conhecer. Sim. E uma outra coisa, Sônia, e também... Ainda vem. Nós temos visitas de pessoas de Zurique, especialmente para conhecer a casa. Olha, bacana. Continua aí marcando, né, histórias. Ainda tem muito assunto para a gente conversar sobre essa casa. Considerado um dos cartões postais de São José dos Campos, em cada cômodo, uma nova descoberta, como esse painel na parede interna da sala de jogos. O São José e seus lugares, volta já! São José e seus lugares de hoje te leva para um passeio ao Parque Roberto Buller Marx, mais conhecido como o Parque da Cidade, com mais de 960 mil metros quadrados de área. O complexo foi parte da antiga fazenda da Tecelagem Paraíba. Entre outras atrações, o parque abriga o Museu do Folclore, o Pavilhão Gaivotas e o Borboletário Asas de Vidro. O Borboletário é um projeto de educação ambiental para crianças e adultos, aliado ao lazer e à contemplação da natureza. Vale lembrar que as borboletas são insetos que ajudam a preservar a biodiversidade por meio da polinização das plantas. A
arquitetura moderna também se faz presente. A residência Olivo Gomes e os jardins de Burle Marx são protegidos por legislação municipal e tombados pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo. Nos blocos anteriores, você conheceu um pouco sobre a história de fundação e as atrações do parque. Em um passeio pelo interior da residência, descobrimos detalhes de uma construção da década de 50 que serve como inspiração para os dias atuais. Com 2 pavimentos, a casa conta com 8 dormitórios com banheiro para cada par, escritório e salão de jogos. Essa é a sala principal. Já imaginou todos os dias se deparar com uma vista como essa? O jardim e a casa se misturam o tempo todo. Um complementa o outro, resultado de uma parceria entre Rino Leve e Burle Marx. A arquiteta Sônia conta pra gente mais alguns detalhes da casa, que foi construída com 2 pavimentos para aproveitar melhor o terreno. Há um declive no terreno e foi feito um corte estanque e é como se você depositasse o imóvel. Então você entra no térreo e aí a casa fica sob pilotis. Isso também era um conceito do modernismo. E nessa parte, além dela ficar como passagem, uma área de passeio, ela abriga um lazer embaixo, a salão de jogos. E parece que a casa flutua sobre esse espaço. E quando você abre a janela, você vislumbra todo o paisagismo e uma serra, né? É verdade. Então você flutua sobre esse jardim. A gente está o tempo todo flutuando. Bom, a casa é incrível, né? Vamos Traz explorar essa leveza. Essa leveza. Ah, poxa, gente, vale a pena, viu? Da sala, vamos para os dormitórios. Cada par de dormitório conta com um banheiro, armários de madeira e esquadrias em venezianas. Elas merecem destaque, do tipo guilhotina com contrapeso, são 3 folhas de venezianas, sendo a superior fixa. Assim, os dormitórios podem abrir-se completamente à paisagem, protegidos apenas por um discreto parapeito de ferro. O que a gente consegue observar é que, é claro, o material naquela época era muito mais resistente, mas elas ainda estão em perfeito estado. Sim. O ferro, todo o material, né? o vidro original, tudo, o que foi recuperado foi pintura, né? É manutenção. Sim. Você tem que aplicar. E nesse sistema de guilhotina que ela tem, você podia descortinar a paisagem, vendo a iluminação toda entrando no ambiente, inundando o quarto, né? Uma casa feita para usar de dia. Ela pode levantar e ficar todas aqui em cima, abaixar e você fica nesse peitoril, ou você ainda pode trazer o blackout, sempre com a manivela, o uso dele, muito simples, você articula aqui abaixo e dá o fechamento total da iluminação para dormir, né? Paralelo ao corredor que dá acesso aos quartos, uma rampa de 2 lances leva ao salão de jogos no pavimento inferior. Na sala de jogos encontramos esse painel. Muitas pessoas acreditam que Roberto Burle Marx era apenas paisagista, mas além das obras maravilhosas no jardim, ele também é um artista plástico. Prova disso são alguns painéis assinados por ele aqui na residência. Ao todo, são 3 painéis, esse daqui do lado de dentro e mais 2 do lado de fora da casa. Sônia explicou pra gente os elementos usados na confecção desse painel. No bate-papo, descobrimos ainda algumas curiosidades sobre as cores utilizadas em algumas paredes da residência. O Burle Marx, ele tem essa linguagem da arquitetura modernista carioca, que utilizava alvenarias que não eram estruturais para trazer uma plasticidade ao imóvel. Então ele utilizou essa parede na parte interna e externa e no pavimento superior uma parede externa. E traduz um trabalho em formas geométricas e desenho abstratos. Tá certo, e nesse salão também a gente consegue perceber que algumas paredes, uma parede escura ali, e você contou que tem um artista que cuidou só da parte da pintura aqui da casa, né? Foi o rebolo. Tudo aqui foi pensado, né? Você tem a arte em todos os pontos realmente por isso, porque a cor, ela influencia no seu bem-estar, tem a ver com o ambiente que você ficará. E o preto está diretamente relacionado ao destaque que se queria dar ao paisagismo, porque você neutraliza a sua percepção daquela parede e absorve mais o que tem de fora para dentro, toda a claridade e a vegetação entrando na residência. É porque a gente pensa assim, né? O jardim sem a casa não existe, a casa sem o jardim não existe.
Cada cantinho que a gente olha aqui dentro da casa, que a gente passeia, que a gente observa, complementa, né, o jardim, tudo nos remete ao jardim. Então a ideia da parede preta ali, o visitante, ou até os próprios moradores, eu não vou focar nessa parede, eu vou focar no jardim, que eu tenho uma imagem muito mais agradável. Exato. E o nome do artista que pintou? É Rebolo. Rebolo. Uma curiosidade também aí para os corintianos de plantão é que o Rebolo, a Sônia estava me contando aqui, é responsável pela criação do símbolo do Corinthians, é isso? Quando introduziu a parte náutica no símbolo, foi o Rebolo que Foi o Rebolo. criou. Aí tá vendo, gente, o assunto aqui não é só Burle Marx, Parque da Cidade, Casa Olivo Gomes, também tem um pouquinho de futebol. Mas bacana, então vamos continuar aí o nosso tour pela casa, que tem muita coisa bacana para explorar aqui e eu tenho certeza que você vai adorar. Na parte externa, a escada em formato de caracol ganha uma atenção toda especial. Os degraus, sustentados por cabo de aço, nos levam até um terraço. Depois de passar uma manhã inteira por aqui, nós descobrimos que sombra para um piquenique não falta. Espaço para caminhada também não. E se todas essas atividades puderem ser realizadas ao som do canto dos pássaros? E então, gostou do passeio? O Parque da Cidade está localizado na Avenida Olivo Gomes, sem número, no bairro de Santana. O São José e seus lugares de hoje fica por aqui. Até a próxima!